Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com o título Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Mas antes de começarmos a apresentação desta quarta lição, que traz o título A Fé Diligente, te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você poderá ajudar que esta lição possa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe com um amigo ou um irmão, para que eles também possam, juntamente com a gente, desfrutar da edificação na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós publicamos aqui uma nova lição, para que possamos estudar juntos. A lição de número 4 traz o título A Fé Diligente. E tem um texto base desta lição, que está em Josué, dos capítulos 13 até o 19. E estaremos lendo aqui apenas Josué 19, de 49 a 50. Essa introdução aí deste texto, que diz assim: Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Como você acompanhou até agora, nós estudamos até então a conquista da terra, a primeira parte aí do livro de Josué. E a partir do capítulo 13 em diante, nós estaremos falando como se deu esta divisão da terra prometida. O tempo passa para todo ser humano. E o texto do livro de Josué, no capítulo 13, do versículo 1, diz que, sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Bem, irmãos, à medida que isso vai acontecendo na experiência de cada semana, ocorre o desgaste natural, que diminui a capacidade física e mental nas mais diferentes situações. Josué não estava imune aos efeitos do tempo sobre a sua vida, como todo mundo. As grandes batalhas já haviam acontecido, mas Deus adverte que ainda muita coisa tinha para ser conquistada. Tudo precisava acontecer na plenitude dos divinos planos de Deus. O lembrete de Deus para Josué pode aí nos significar muitas coisas, principalmente uma realidade. Deus, ao declarar que Josué, a ele, que ele estava velho e avançado em idade, e de que ainda havia tarefas para serem complementadas, na realidade, Deus ele queria era realizá-las ainda na liderança de Josué. Naturalmente, Deus ele continuaria sustentando e cooperando nas suas limitações físicas. Para aquele momento, Josué ele continuava sendo o instrumento que Deus deveria usar para a realização dos seus propósitos. Josué ele estava junto na travessia do Mar Vermelho. Ele comandou todo o povo na travessia do Jordão e nas conquistas que se seguiram. Agora era o momento de cada tribo tomar a posse de cada parte sua na terra prometida. Essa hora era tão aguardada ao longo dos anos que cabia a Josué mesmo, com toda aquela idade, liderar este momento que se tornaria inesquecível para aquele povo. Era o grande desafio de Josué para aquele momento tão especial. Ele tem a incumbência de dividir entre as tribos toda aquela terra, como a região ainda
não tinha sido ao todo conquistada, as regiões ao sul, onde estavam os filisteus, ao leste do Jordão, nas regiões mais montanhosas, onde estavam as terras dos Gesunitas, que eram os habitantes de Gesur, esses últimos manifestaram até relações amigáveis com os israelitas, de acordo com o texto bíblico, e por isso ainda não tinham sido conquistados. Perto do Líbano, também havia um território que deveria ser dividido lá ao norte. Algumas coisas chamam a nossa atenção neste processo de divisão da terra prometida. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar que esta divisão foi decidida por sorteio. Se entendia que a clareza, desse sorteio era que Deus ele estava dirigindo tudo para que acontecesse de acordo com a sua determinação. E assim, Josué ele encorajou as tribos a finalizarem as ocupações. Importante aí destacar também que os israelitas eles não expulsaram todos os habitantes da terra. Havia cidades aí que os pagãos habitavam nelas e que precisavam ser ocupadas pelo povo de Deus. Como diz o texto, esta é a de Judá, esta é a de Azer, esta é a de Simeão, esta é a de Benjamim. Ouvimos o povo dizendo e abriram-se a cena. Então, quando você vê essa divisão, a gente vê que ali tem amorreus, jebuseus, heteus, ali naquele meio daquele povo. A partilha dessa terra era uma declaração pela fé de certas coisas, até que eles, pela direção de Deus, se propuseram a realizar através de longas lutas que passaria a seguir e que seriam bem-sucedidas. Josué ele precisava ser dirigente e é interessante que ele teve cuidado nessa tarefa de zelo. O pastor Dr. Russell Shedd, no seu livro Novo Comentário da Bíblia, no volume 1, ele fez uma precisa referência do texto de Josué a partir do capítulo 13, como uma espécie de manual geográfico da Terra Prometida. Tudo foi preparado por Deus através da instrumentalidade de Josué, para que maiores conflitos não acontecessem durante a distribuição das terras. O traçado estava absolutamente perfeito. E nesta caminhada, irmãos, nós chegamos aí ao primeiro tópico da nossa lição. E esse tópico traz o título A Perseverança de Caleb, um exemplo de fé diligente. A perseverança de Caleb, um exemplo de fé diligente. Com enfoque aí no texto de Josué 14, do capítulo 6 até o capítulo 15. Caleb e Josué, eles foram homens muito especiais para Deus. Isso ao longo da caminhada de Israel rumo à Terra Prometida. Nas diversas situações que nós vimos, Caleb ele demonstrou que a sua fé não estava alicerçada nas circunstâncias ou eventualidades de alguns bons momentos. Ele aprendeu a ter uma sólida experiência pessoal com o seu Deus, com o seu Senhor. Quando foi necessário demonstrar a sua fé em Deus, ele não teve dúvida em optar por aquilo que seria do agrado divino. Deus, meus irmãos, ele está sempre acompanhando as nossas atitudes. Caleb, ele também era alvo de Deus. E pode ser até encontrado aí como um instrumento que tinha as qualidades do homem fiel. Porque ele demonstrava uma fé que não falhava, revelava segurança e procurava ser pontual e exato no cumprimento daquelas tarefas que lhe foram confiadas. No momento em que as terras elas foram repartidas entre as tribos de Judá, o líder Josué, ele sabia que havia chegado aí o momento de Caleb receber também a recompensa da sua fidelidade e, ao exercê-la, contribuiu para a continuidade dos propósitos de Deus para o seu povo.
Quando Judá começou a determinar ali a porção da terra que lhe caberia, a gente vê que, de início, um belo discurso que Josué fez. Josué, depois de 45 anos caminhando, quando foram olhar a terra de Canaã, eles, naquele episódio que está lá no capítulo 13 e 14 de Números, a gente vê que naquele momento ali era o momento certo para Caleb. Josué, ele procura revelar da parte de Deus que ele mesmo e Caleb, eles naquela época não foram esquecidos por Deus quando eles tomaram uma difícil decisão de continuar como parte de uma minoria. Moisés, naquele episódio, seus irmãos podem lembrar, ele tinha nomeado, por orientação de Deus, 12 espias que eles estariam sendo representantes das 12 tribos de Israel para realizarem ali uma sondagem inicial das potencialidades daquela terra que seriam conquistadas. No retorno, os espias eles apresentaram aí um relatório que revelava que a conquista seria impossível, entre outras razões, porque havia uma grande expressão numérica de homens que eram gigantes, com o que inviabilizaria que eles pudessem vencer. Mas Josué e Caleb, eles estavam tão confiantes de que a conquista ela seria possível na condução de Deus, que eles apresentaram essa proposta. Assim, eles saíram do Egito. Não era para isso? Então, assim eles pensavam. Eles se mantiveram firmes em suas convicções, crendo, apesar dos obstáculos enfrentados, que Deus daria vitória. Os dois sobreviventes daquela geração de incrédulos estavam agora em Gilgal. Caleb apresenta aí o seu testemunho sobre quando ele havia espiado toda aquela terra. Da mesma maneira, como se manteve servindo ao Senhor. Como diz aí a palavra, Caleb pediu o Hebrom, comprometendo-se a expulsar de lá os seus habitantes, se Deus desse a vitória. Deus lhe deu. Essa região tem um significado muito especial para Caleb. Ali morreu Sara, a mulher do patriarca Abraão. Em Hebrom, ele foi sepultado. Isaac, Jacó, por alguns ali que viveram no Hebrom. Então, era muito importante toda aquela região. Ali, eles fizeram o relato para Moisés, Caleb e Josué. Estavam animados na época e encorajados para assumir aquela região. Então, era muito importante aquelas cidades ali para Josué, para Caleb. E a vida de Caleb, um exemplo de fidelidade para todos os crentes hoje. Cabe destacar que a sua diligência, ela impactou também a sua geração. A família de Otiniel, por exemplo, foi o sobrinho valente de Caleb, que se tornou o seu genro, como prêmio para ter aí uma parte da cidade, a cidade de Quinat-Será. Ele foi o primeiro juiz de Israel. Nessa posição, ele desempenhou um papel importantíssimo na reforma de Israel, ao afugentar um inimigo opressor e trazer também paz ao país por cerca de 40 anos. Então, o caráter de Caleb, no início da caminhada, a sua prontidão em agir rumo à terra prometida, a sua honestidade, o seu amor fraternal, são elementos aí que corroboram para uma vida de firmeza e abnegação no serviço do Senhor. Ele pôde entrar em Canaã, possuir a sua herança e ser tremendamente abençoado. A sua diligência é evidenciada no cuidado em agir de maneira que Deus seja glorificado. Sua perseverança em não escolher o caminho fácil, mas o desafiador, é indiscutível que constitui aí um bom exemplo digno de ser imitado.
Essa fé obediente de Caleb foi exemplar, e a sua perseverança em seguir ao Senhor digna de imitações por todos nós que estamos na guerra, na travessia, indo para Canaã celestial. A fé de Caleb, a promessa de Deus, não foi expressa em passividade humana, mas em obediência ativa. Assim, irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, com o título A Divisão de Canaã, a obediência da fé dirigente. A divisão de Canaã, a obediência da fé dirigente, baseado aí no texto de Josué, no capítulo 15 até o capítulo 19. E Números também no capítulo 26, do versículo 52 ao 65. A desigualdade na distribuição da terra chama aqui a atenção. Em síntese, foi dividida da seguinte maneira: os levitas, eles não receberam um território como herança, como as demais tribos de Israel, mas algumas cidades em cada tribo, uma vez que eles eram responsáveis pelo serviço no templo e também no ensino, né, da leitura da lei, conforme destaca Josué no capítulo 21, do versículo 2. Nós não podemos esquecer também que os levitas, que eram até mesmo encarregados do culto, do sacerdócio, eles não tiveram nem mesmo uma tribo específica, com direito à terra para eles. Não tinham herança como as demais. E tudo deveria acontecer conforme a ordem dada por Deus ao próprio Moisés, que foi deixado para que o povo pudesse cumprir. Portanto, podemos, a partir deste entendimento, compreender que acontece um processo de divisão da terra da seguinte maneira, que os levitas, eles não terem a herança no território, não deixaria apenas 11 tribos. Mas lembramos aqui que José, os filhos de José, são Manassés e Efraim. Eles acabaram recebendo a herança, que pertencia ao seu pai, fazendo aí as 12 tribos. Outra coisa que é bom a gente entender é que Israel, ele tinha 6 cidades de refúgio, 3 ao leste, 3 a oeste do Jordão. Ao invés de receber um território, como nós falamos, a tribo de Levi, ela foi escolhida para viver, né, em 48 cidades, que eram espalhadas nessa terra prometida. Dessas 48 cidades, 6 delas, por ordem de Deus, foram designadas como cidades de refúgio, sendo 3 de cada lado aí do Jordão. As cidades de refúgio, elas serviam como um tipo de asilo para aquelas pessoas que cometessem o homicídio. Entretanto, havia uma restrição clara nessa questão, o tipo de homicídio. Só podia recorrer a essa questão, nessa cidade de refúgio, a pessoa que cometesse um crime sem intenção, ou seja, um crime culposo, que tirasse a vida de alguém de acordo com o livro de Números 35, no capítulo 35, no versículo 15. Em caso de assassinato intencional, que é um crime aí, doloso, o assassino ele não tinha qualquer direito aí como parte nessa cidade de refúgio. Então não poderia lá entrar. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés já haviam recebido o seu quinhão das mãos do próprio Moisés, lá no oriente do Jordão. Em Números 32 fala sobre isso. Quando se aproximaram da terra, né, de Canaã, e viram aí aquela região, os Rubenitas, os Gaditas, eles pediram a Moisés que ele lhes desse a sua herança naquele lado do Jordão. Moisés, então, os repreendeu até reprovou, mas ali foi dada a terra para eles, conforme em Números 32. Eles se explicaram e propuseram até condições. Eles deveriam construir cidades para suas esposas e filhos, currais para o seu gado,
Eles atravessaram o Jordão, né, armados com as outras tribos, né, para lutar também, para conquistar a terra, como nós vimos nas lições passadas. Juntamente com todos os seus irmãos, eles se assentaram em sua possessão. Como essas duas tribos e a meia tribo de Manassés foram as primeiras que levaram a herança distribuída na divisão da terra, eles foram os primeiros de todo Israel a ser levado cativo fora aí da própria terra por causa dos seus pecados. Porque eles tinham transgredido contra Deus e os seus pais e se prostituíram após outros deuses. E Deus ele não aceitou essa questão e eles foram levados para a Síria, como relata lá 1 Crônica 5, naquele capítulo. As tribos de Judá, Efraim e outra metade da tribo de Manassés receberam um território que havia sido concedido por Jacó como herança, anos antes, conforme Gênesis 48, 22. José, como falamos, não recebeu diretamente um território como seu, né, com seu nome, mas no seu lugar herdaram ali os filhos de Efraim e Manassés, que nasceram, inclusive, no Egito. As outras 7 tribos, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e também Dan, eles tiveram lá os seus territórios determinados, as suas porções, de acordo com Josué 18, do capítulo 6 ao 10. A dinâmica de distribuição dessa terra revela algumas questões que são interessantes. A primeira questão é que a divisão da terra em relação à bênção profética de Jacó. Há um entendimento de que o sorteio dos territórios, de alguma forma, aparece como resposta à bênção profética de Jacó em Gênesis 49. As descrições ali são registradas e se coadunam com as peculiaridades dos territórios designados aí. A segunda questão que é bom para entender é a reclamação dos filhos de José quanto à sua herança era pequena comparada aí aos demais. Em que pese terem aí recebido uma porção fértil e até mesmo grande em parte, eles não expulsaram os cananeus, permitindo assim que ficasse sujeitando aqueles ao trabalho escravo forçado. A terceira questão é que o tabernáculo ele é colocado em Sião, conforme registrado em Josué no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 10. Ali em Siló foi transformada em capital religiosa de Israel e a congregação se reunia ali 3 vezes ao ano para observar as grandes festividades, como a Páscoa, a Semana de Pentecostes, o Tabernáculo, né? Devido à falta de unidade política, a unidade religiosa das tribos era de grande importância. A quarta questão, quanto à permanência dos cananeus na terra, o texto ele menciona diversas tribos que não puderam expulsar ou simplesmente não expulsaram os outros povos habitantes do seu território. Os israelitas, eles acabaram aceitando muitas práticas religiosas destes povos. E isso teve aí um efeito devastador sobre a fé do povo de Israel e vai refletir lá na frente. Dessa maneira, nós aprendemos aqui que a desobediência ao Senhor, em certas circunstâncias, porque não dizermos, né, e simplesmente se acha difícil demais para fazer a vontade de Deus. Isso implica fundamentalmente em nossa fé, na nossa vida cristã. Esquecer de obedecer a Deus compromete uma vida de bênção e paz. Quando Moisés orientou o povo a subjugar a todos daquela terra,
tirar os cananeus, sabiamente ele tinha advertido que se não fizesse assim, eles estariam pecando contra o Senhor. Então, o pecado ali foi achado. Dessa forma, nós chegamos, irmãos, ao terceiro tópico da nossa lição, que tem o título Josué e Caleb, o testemunho de fé dirigente. Josué e Caleb, o testemunho de fé dirigente. Depois da terra ter sido totalmente distribuída entre as tribos, os israelitas eles deram a Josué uma herança no meio deles. Eles lhe deram a cidade que ele pediu. O fato é que ele reedificou a cidade e habitou nela. A sua porção foi, na verdade, uma oportunidade e não uma obra completa. Ele foi o primeiro a trabalhar e o último a ser recompensado. O padrão da nossa vida foi Deus em primeiro lugar, os outros em segundo e eu por último. Assim deve ser. Depois que tudo o território aí havia sido repartido entre as tribos, os israelitas eles deram, como nós falamos, uma porção de terra como herança para Josué no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que ele quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, uma porção frutífera, né? E fica na região montanhosa de Efraim, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Siquém, situada na borda ali ocidental daquela região. Com uma pequena mudança de letras, em Juízes 2:9, o nome passa a ser Timnat-Heres, com a tradução porção do sol. Olha que importante. Ali Josué ele foi sepultado e os estudiosos dizem que no túmulo dele foi colocado um sol, né? Uma imagem do sol distintivo, para lembrar que aquele homem fez o sol parar, ou pediu para que o sol parasse. Josué, ele não escolheu um território grande ou proeminente, mas um pequeno local isolado, nas rústicas montanhas ali de Efraim. Isso era coerente com o espírito altruísta daquele homem, do seu caráter nobre. E o relato bíblico ele deixa transparecer muito bem. Também dá testemunho da liderança desse servo de Deus, como um bom exemplo para os oficiais de todas as nossas igrejas e seguidores, e também os servidores públicos de hoje. Josué, ele foi o centro de todo o ministério. Ele trabalhou para o santuário de Deus e também da unidade do seu povo e principalmente para levar o povo até o tabernáculo do Senhor. Então, a gente vê que Josué ele teve ali uma participação muito importante. Ele afastou da tentação de aumentar os próprios bens, sem ter consideração pelos que encontravam em posições menos favorecidas, embora fosse o mais velho e o homem mais importante de Israel. Josué foi o último a ser servido. Ele buscou o bem de toda aquela gente, a sua gente, acima de qualquer interesse particular. É um grande exemplo para todos aqueles que desempenham aí um papel, um cargo público, ou na liderança numa igreja, né? A liderança civil, militar, eclesiástica. Além disso, é importante notar que não tomou a herança para si, sem o consentimento do povo. É a orientação de Deus. O registro diz que os filhos de Israel, eles deram a terra, eles amavam o seu líder. Não é de se estranhar aí que o povo ele tenha servido ao Senhor todos aqueles dias no comando de Josué. O serviço abnegado gera amor, né? Leva à obediência. Ninguém tem direito à liderança até que tenha aprendido a servir com altruísmo. Cristo,
ele nos agradou. E como? Assim mesmo, registrado em Romanos. É um grande exemplo de serviço abnegado. Josué, até o fim, ele colocou a mão na massa. Ele reconstruiu a cidade, habitou nela, a primeira porção da terra foi dada a Calebe, como nós vimos, e a última foi dada a Josué. Estes dois homens marcaram a vida de todo o povo de Israel. Apenas eles, dos que saíram do Egito, herdaram Canaã. As palavras destes espias fiéis ecoam em nossos ouvidos ainda hoje. Dois dos homens que fizeram a exploração da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, eles rasgaram as suas roupas e mostraram que Israel deveria ser fiel para conquistar a terra. E se o Senhor assim agradar, como eles falaram, né, eles conseguiriam vencer. Eles colocaram a confiança deles no Senhor. Foi um exemplo para aquele povo e também para a gente. Diante de nós, eles estão mostrando também que nós podemos assim fazer. Nós podemos conquistar também. Assim chegamos, irmãos, à conclusão desta nossa lição de hoje. Josué, ele foi o principal responsável pela partilha da terra. E os filhos de Israel, eles receberam como herança. Deus havia determinado que aquelas terras elas fossem distribuídas. Na longa peregrinação da fé cristã, as promessas divinas, elas assemelham ao oásis verdejante aí e às águas correntes que renova, que refrigera e dá até alento ao cristão cansado desse mundo. Todo cristão que deixa sua alma fortalecida ou tem ela toscada pelo intenso deserto, né, a sombra, ela encontra o refrigério no Senhor. É ali, à sombra do Altíssimo, que o viajante ele renova as forças do seu ânimo abatido. É o refúgio secreto daqueles que amam o Senhor e confiam incondicionalmente em suas santas promessas, as suas fiéis promessas. É a morada certa, o jardim de bondade, cravada nas fontes da misericórdia do Senhor. Assim que encontramos. Vamos assim às atitudes desses líderes de Israel. Um zelo, um extremo naquilo que eles estavam fazendo, né, com a fé incalculável, mirando sempre nas ordenanças da lei do Senhor. É perceptível que todas as ações tomadas de decisões carregavam o cuidado para obedecer à lei do Senhor. Depois de anos de peregrinação, não havia espaço para mais desobediências ou resistências à vontade divina. Toda diligência deveria ser empregada de maneira que todo o processo fosse uma bênção para o povo de Deus. Por outro lado, nós vemos que os israelitas, eles falharam em sua conquista quando eles não eliminaram os cananeus que ali estavam naquele território. A presença daquele povo pagão viabilizou o caminho para a idolatria e, consequentemente, o distanciamento do Senhor. O resultado foi que o pecado ele dominou aquelas vidas e o comprometimento espiritual foi evidente. Por fim, destaca-se também a vida e o testemunho e a abnegação desses dois homens que nós estudamos, Josué e Calebe. Suas vidas revelam uma perseverança singular
em obedecer ao Senhor e perseverarem, sendo o centro da vontade de Deus. Que eles nos sirvam de modelo, de encorajamento para seguirmos em nossa peregrinação. E assim, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir. Em primeiro lugar, nós refletiremos nas palavras de Caleb, ao dizer: eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Conforme está escrito lá em Josué 14:8. Como a fé desse homem, a sua diligência, impactam a sua vida. Deus, ele recompensa os fiéis da terra, né? Aqueles que estão fazendo a sua vontade. Caleb, ele foi abençoado com aquilo que ele pediu, pois ele permaneceu aguardando no Senhor com fé e esperança. Ele o seguiu de todo o coração, confiou em suas promessas e por isso ele foi recompensado. Você tem sido fiel ao Senhor? Deus, ele sempre tem uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Apocalipse 2:10, Tiago 1:12 nos mostra isso. Caleb, ele prossegue conquistando novas terras. Caleb, ele era um homem de conquistas, com força, que lidera o Senhor. Ele derrotou poderosos inimigos e venceu grandes batalhas, ainda no final da sua vida. Essas são as bênçãos espirituais e materiais que precisamos obter e ir sempre avante no comando do Senhor. Em segundo lugar, refletiremos quais práticas ou costumes mundanos têm influenciado a nossa fé e debilitado o nosso progresso espiritual. Israel não era zeloso em seguir tudo o que estava escrito no livro da lei de Moisés. Por isso, Josué sempre reunia com os israelitas para dar-lhes as orientações, relembrar o que estava escrito. Queriam ali ajudá-los a prosseguirem vitoriosos na conquista de Deus. Era uma ordem de Deus dada. Um homem de Deus que sempre fora fiel ao seu Senhor e à sua nação. E tinha como exemplo, aí, Josué é um exemplo para nós também, hoje. E se não olharmos para trás, né, e seguirmos rumo adiante naquilo que Deus tem para nós. Em terceiro lugar, você tem reclamado como os filhos de José, né, que não tiveram aí uma porção própria para si? Nós podemos tomar como... Nós não podemos ser aí um cristão limítrofes, né? Ficamos aí reclamando de tudo que Deus nos dá, né? O Salmo 47:4 diz que escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. A vontade de Deus é a expressão do amor divino e é sempre a melhor coisa para nós. Em quarto lugar aqui, a grandiosidade de um homem espiritual está na medida da sua submissão ao Senhor. Não se refere necessariamente a quem ele é ou aquilo que tem, mas se Deus controla toda a vida. Quando somos obedientes, não somos achados pelos nossos pecados. Números 32:23 fala sobre isso. Que o Senhor possa estar nos abençoando e mostrando também o caminho da sua vontade e que também nós possamos estar no centro dessa vontade para a honra e para a glória do Senhor. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair daqui dessa nossa apresentação, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aí embaixo onde está escrito inscreva. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para um amigo ou um irmão, para que eles também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem
da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 5, com o título A Fé Dependente. A Fé Dependente. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?